continuamos a falar sobre o nosso livro aqui, né? Limbi, né? Esse do autor aqui, Werner Küstenmacher. O livro sobre as nossas emoções, sobre nossos sentimentos, né? O livro sobre o sistema límbico, que nesse livro é feita uma analogia, né? Criada uma figura do limbi, que seria então um animalzinho que vive dentro da gente, né? E que é responsável pelas emoções, por tomada de decisões, né? Pelos sentimentos, né? No primeiro capítulo a gente falou sobre como criar ambientes, ou melhor, no primeiro capítulo ele fala disso, né? A gente conversou sobre isso no último vídeo, sobre como criar ambientes mais agradáveis, que a gente se sinta melhor, que a gente esteja sendo mais produtivo. E nesse segundo capítulo, então, do livro, ele aborda o tema do tempo, né? E como o limbi, como nosso eu interior, assim, né? Pode pensar como o cérebro primitivo, né? Como o cérebro primitivo se relaciona com o tempo. Então, assim, o tempo é quase que essa medição do tempo, né? É uma criação do neocórtex, né? Da parte mais desenvolvida do cérebro e, portanto, né? Não tão primitiva, mas moderna, podemos pensar assim. Aqui ele já traça paralelos com aquele livro do Daniel Kahneman, Pense Rápido, ou Pense Devagar, ou Pensando Rápido e Devagar, alguma coisa assim, mas que trata justamente dessa mesma dicotomia entre a parte do cérebro que toma decisões rápidas, né, que é super eficiente, mas não tão confiável, e a parte do cérebro que é mais lenta, mas que consegue processar algumas coisas que essa parte rápida do cérebro não consegue processar, né? O que é responsável pela parte lenta do cérebro, né, o processamento lento, seria o neocórtex, que ele consegue pensar mais racionalmente, né, a parte de fora do cérebro, né, principalmente aqui o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente aqui, responsável pelo processamento complexo e abstrato. Bom, falando de tempo, né, é difícil para o nosso limbi pensar em tempo, né, ter uma relação com o tempo. Então, assim, por exemplo, uma das prioridades, né, e essa é a coisa que me chamou mais atenção, então, nesse capítulo sobre o tempo, é que uma das prioridades do limbi é que a gente esteja em harmonia. Tanto harmonia com os ambientes, né, como a gente falou semana passada, mas também em harmonia consigo mesmo e com os outros, né? Então, uma das coisas que acontece, como a gente toma as decisões basicamente baseadas no processamento do limbi, né, quando alguém pede para a gente fazer alguma coisa, por exemplo, né, a gente tende a dizer sim, consigo fazer, né, porque a gente tem essa tendência a querer agradar aos outros, né. Talvez esse vídeo não seja para você, não é para todo mundo, mas muitas pessoas têm essa tendência de agradar aos outros. E talvez, se você é uma dessas pessoas, esse vídeo vai fazer bastante sentido para você. Aí a pessoa pede, você pode fazer isso? Bom, tem uma questão que a gente costuma, né? Sim, né? E um dos truques também que faz com que a gente faça, né, tenha mais vontade ainda de agradar ou de fazer algum favor para alguém, é se a pessoa der uma razão para isso. Você pode fazer isso porque eu não tenho tempo, porque eu tenho, sei lá, meu computador está com problema, porque eu tenho que buscar minha mãe no trabalho, alguma coisa assim. Então, quando tem uma razão ainda para ser, daí o nosso limbi tem mais vontade ainda de agradar os outros. E uma das coisas que o limbi faz, além de querer agradar os outros, é ser extremamente otimista em questão de tempo. Se uma pessoa pede para a gente, por exemplo, né, eu gostaria que você fizesse isso até quarta-feira, você consegue? Tipo assim, sim, né? Ou você mesmo sugere, às vezes, um horário, uma data que é muito surreal, né? Porque ele estima que todas as situações, né, todas as condições vão ser perfeitas para que essa coisa que você ficou de resolver para alguém, né, vá acontecer dentro do prazo. Como lidar com isso, né? Um jeito importante de lidar com isso é usando, então, o neocórtex, ou a parte lenta do cérebro, né? Então, assim, a primeira sugestão é sempre que surgir uma tarefa, né, algum pedido, alguma coisa, então sempre peça para a pessoa assim, me dá um segundo para eu pensar a respeito. Você não precisa dizer que sim para qualquer favor, para qualquer coisa que surja, né, no trabalho, em casa, com os amigos, né, você não precisa imediatamente dizer que sim. Tome um tempinho para pensar, assim. Todo mundo vai respeitar esse teu tempo de precisar pensar nas coisas, né? Então, assim, preciso de um dia para pensar. Às vezes preciso de 15, né? Às vezes posso dizer, né? Preciso de 15 minutos para pensar a respeito. Tá ótimo, né?
mas aí você pode estimar, fazer uma conta. Você realmente precisa sentar e fazer a conta, né? Calcular quanto tempo você vai precisar para fazer essa tarefa. E aí, não basta estimar, porque se a gente for estimar, o LIMB vai atrapalhar e vai de novo, né, tornar a conta muito simples e muito otimista. O que ele sugere então para lidar com isso? Fazer por uma semana, anotar, sinceramente, tudo que você faz, né, e qualquer atividade, e quanto tempo você leva para fazer isso em média, né? E não assim, quanto tempo eu teria levado sem as interrupções, sem ter precisado ir no banheiro, sem precisar ter tomado um copo d'água, né? Anota de fato o tempo que você levou para escrever um e-mail, para fazer um documento, redigir um documento, para limpar a casa, para passar o aspirador, né? Qualquer atividade que seja, né? Para entrar em contato com alguém, qualquer atividade que seja, anote, né? E veja quanto tempo você demorou, né? Se conseguir fazer isso por 2 semanas, né? Para ter uma média melhor, melhor ainda. Mas assim você pode ter uma noção mais realista de quanto tempo você gasta para cada atividade. Com as interrupções, porque vão acontecer interrupções. A gente, o tempo inteiro, alguém liga, você recebe uma mensagem de algo que precisa resolver, você lembra que tem que ter feito a declaração de imposto de renda e tem que gastar ali algumas horas, né, resolvendo algo que não acaba não indo para a agenda, assim, né? Muitas coisas também que ele coloca, né, que do dia a dia que a gente não coloca na agenda. A gente abre a nossa agenda, eu tenho livre, né? Mas ninguém coloca, né, tomar banho na agenda, né? Ninguém coloca escovar os dentes. Mas são várias coisinhas que vão tomando tempo que a gente não percebe. Então, assim, é importante criar essa noção do tempo, né? E daí quando a gente vê a nossa agenda super livre, a gente acha, não tenho nada para fazer, né? Assim, tô completamente livre, tenho aí, sei lá, 4 horas depois do trabalho para fazer outras coisas. Mas dentro dessas 4 horas já tenho o comer, o limpar a comida, né? Preparar a comida, limpar a louça, todas as, né, coisas de higiene que a gente faz diariamente que vão consumindo o tempo e que, tudo bem, né, assim, consumindo no sentido de que usam o nosso tempo, mas que a gente não põe na conta, né? Então é isso, assim, um jeito de prever melhor, né, com quanto tempo as coisas levam, a gente lidar melhor com o tempo e quanto tempo as tarefas demoram para ser feitas, né, é justamente anotar isso e sempre que precisar dar um prazo para alguém, diga assim, espera aí, só deixa um pouquinho para eu fazer as contas, ou só um pouquinho para eu pensar a respeito e conferir na minha agenda, né? Então é isso aí. Esse foi o comentário dessa semana, um grande abraço e até mais.